Olá, tudo bem com você? Eu postei aqui em meu blog outraleitura.com.br o texto A Perigosa e Esperada Aproximação Igreja-Estado. Aqueles que acompanham as profecias bíblicas, especialmente ali em Apocalipse, capítulo 13, de modo bem específico, e que também já leram ou estão lendo o livro O Grande Conflito, esse clássico de Ellen White, lá do século XIX, entendem muito bem o que significa essa reaproximação entre igreja e Estado e também os riscos que estão envolvidos nesse tipo de associação espúria, né, ruim. Nunca foi bom na história esse tipo de união, nunca se demonstrou benéfica essa ligação entre igreja e Estado, haja vista as muitas mortes que foram, as muitas torturas, mortes praticadas durante especialmente aquele período da Idade Média, aquilo que na Bíblia é chamado de 1260 anos de perseguição da Igreja Romana. Naquele período realmente muitas pessoas foram levadas à morte pelo poder estatal aliado ao poder religioso. E eu quero ler com você aqui essa matéria porque eu creio que seja bem interessante algo que está acontecendo neste momento na nossa história e que aponta mais uma vez aí para uma reaproximação entre igreja e Estado, cumprindo naturalmente as profecias. Diz assim o texto: desde a campanha eleitoral, o presidente norte-americano Donald Trump falava em aproximar a igreja do Estado. Chegou a prometer a abolição da emenda Johnson e vive rodeado de líderes evangélicos, sua maior base de apoio político. Não é de hoje que a religião e política se mesclam nos bastidores da política americana. E quem conhece as profecias apocalípticas e já leu o clássico livro O Grande Conflito, de Ellen White, sabe muito bem o que isso tudo significa e aonde isso vai dar. Eu quero inclusive fazer aqui para você uma sugestão de que você assista ao vídeo, cujo link eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, em que, juntamente com a minha colega jornalista Agatha Lemos, nós fizemos uma análise na época da série lá da Netflix, The Family, e de alguns livros também que mostram os bastidores da política e como a religião é usada muitas vezes para levar avante certas pautas, certas agendas ali, especialmente nos Estados Unidos. Então fica aqui a dica para você assistir, vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo aí, tá bom? Na terça-feira da semana passada, Trump visitou o monumento em homenagem ao Papa João Paulo II, no nordeste de Washington, gerando desconforto entre líderes católicos. Abre aspas, acho desconcertante e reprovável que um lugar católico possa ser usado e manipulado de maneira a violar os princípios religiosos mais básicos, disse o arcebispo de Washington, Wilton Gregory, em comunicado. A imagem que você está vendo aí na sua tela agora, em que o protestante Trump e a esposa católica Melania oram no santuário dedicado ao Papa agora santo, é para lá de emblematicamente ecumênica. Veja, há um detalhe nisso tudo que acaba talvez passando despercebido daqueles que não conhecem a história recente e que também não viveram lá nos anos 80 e, portanto, não perceberam talvez realmente essa jogada que o Trump tentou fazer ao visitar esse santuário católico ali em homenagem a João Paulo II. João Paulo II, ou Karol Wojtyła, esse papa polonês, foi uma das grandes figuras, um dos grandes líderes que ajudaram a derrubar o comunismo no mundo. Aquilo que acabou desembocando, né, no ano 89 com a derrubada do Muro de Berlim. Karol Wojtyła foi um desses lutadores contra o comunismo. Então, ao Trump ir até aquele local e ali prestar uma homenagem, né, ao Papa João Paulo II, na verdade, ele quis com isso evocar a memória, especialmente dos católicos, de um líder que combateu o comunismo. E agora, justamente no momento em que protestos estão sendo protagonizados por um movimento chamado de Antifa, ou seja, os antifascistas, que tem por trás disso, eu já postei aqui no blog também esse assunto, quero que você leia o link que eu vou deixar aqui na descrição, que tem por trás de tudo isso o comunismo também, tem raízes comunistas, esse Antifa. Trump está pedindo apoio, na verdade, de maneira simbólica, para especialmente os católicos tradicionais, contra essas manifestações, contra as ações desse grupo chamado Antifa. O que me chama a atenção, do ponto de vista das profecias, é mais uma vez perceber como a esquerda ela age como a corda que vai soltar a flecha que realmente vai implementar as leis que nós aguardamos serão assinadas, serão decretadas.
Anteriormente a esquerda já estava fazendo assim tomando uma série de decisões e defendendo uma série de ideias que estavam já saturando o mundo, e o Brasil passou por isso também. Por isso que houve uma onda à direita, né, ao conservadorismo, não só na América, mas também no Brasil, porque muitas pessoas estavam já saturadas, não aguentavam mais tanta divulgação de ideias contrárias à Bíblia, contrárias à família tradicional, enfim, você sabe do que eu estou falando. E por causa disso, então, houve uma reação em resposta a essas ações. E mais uma vez a gente vê aqui a esquerda protagonizando um tipo de atitude que poderá acelerar de novo os passos, né, as tomadas de decisão. Com essas manifestações insufladas por movimentos esquerdistas, eis que o presidente norte-americano e outras lideranças poderão, mais uma vez, quem sabe, reagir fortemente a esse tipo de coisa. A esquerda praticamente joga de novo o Estado no colo da Igreja Romana. E quem estuda Apocalipse capítulo 13 sabe muito bem o que isso significa, essa aproximação entre duas bestas, essa união de esforços, né? É claro que o Papa atual, o Papa Bergoglio, ou Francisco, ele tem uma identificação com a esquerda, uma vez que ele vem lá da teologia da libertação. Ele seria uma espécie de ponto fora da curva. Mas os discursos ecumênicos, né, em defesa do ambientalismo, o colocam também como protagonista de outra causa que favorece, sim, o avanço, né, no sentido de uma legislação que imponha um descanso dominical. Portanto, há várias frentes que favorecem realmente um cenário profético como nós o conhecemos. Já tínhamos aí, né, a Covid-19, essa pandemia que ajudou a acelerar uma série de ações que antes pareciam impensáveis, incluindo aí diminuição dos direitos, das liberdades individuais, a decretação de leis que se sobrepõem até a Constituição dos países para tentar conter o avanço dessa pandemia, a percepção de que a natureza ela se recuperou de uma série de agressões humanas e que, portanto, precisamos sim de um dia para que possamos ter uma quarentena, digamos assim, para que a Terra possa descansar. E tudo isso, claro, favoreceu demais as ideias que estão ali expressas na Laudato Si, a carta apostólica do Papa Francisco, favoreceu demais o discurso dos ambientalistas. Em seguida temos então essa tragédia, a morte bárbara, né, de Floyd, por um policial lá em Minnesota. E aí nós vemos de novo uma reação em cadeia muito forte e pessoas aí pedindo, né, que as lideranças tomem uma atitude. Enfim, as massas estão agitadas, né, uma situação bastante complicada, como já fazia tempo não se via. E fechando toda essa questão, agora vemos aí uma aproximação de novo entre a Igreja e o Estado, algo que vai acontecer cada vez mais, vai se fortalecer cada vez mais e com certeza favorecer também o cumprimento de profecias que nós acompanhamos, que nós aguardamos, que nós entendemos apontarem para a brevidade da volta de Jesus. Vamos acompanhar, né, o desdobramento dos fatos e ver como as coisas transcorrem neste momento em que o mundo atravessa uma situação bastante inusitada, bastante surpreendente e que, devido à gravidade de tudo isso, as coisas podem andar de forma rápida neste momento. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estar atentos aos sinais e especialmente atentos à nossa vida espiritual para que estejamos preparados para a sua vinda, aconteça quando acontecer. Um grande abraço.